Em pleno século XXI, a França ainda mantém 15 países africanos sob seu controle monetário. O Bitcoin pode enfim libertá-los. Senegal, inverno de 1994. Fodé Diop é um jovem de 17 anos interessado em engenharia e um promissor jogador de basquete. Seu pai, um professor do ensino médio, a duras penas economizou um certo montante que lhe permite enviar o filho para estudar nos Estados Unidos. A Universidade do Kansas oferece uma bolsa de estudos para Diop. A condição é que tire boas notas no curso de engenharia civil e jogue pelo time de basquete universitário. Isso não é nenhum problema para ele. Ao contrário, engenharia e basquete são suas duas paixões e ele não vê a hora de pegar o avião rumo aos Estados Unidos. Eis que, quando acorda em 12 de janeiro de 1994, Diop descobre que tudo mudou. Do dia para a noite, sua família perde metade de suas economias. Ele não tem mais como realizar seu sonho. Diop foi apenas um entre tantos que tiveram seus anseios destruídos nessa manhã. As economias de sua família não foram reduzidas à metade porque algum criminoso comum as roubou ou porque alguma empresa quebrou. Não, isso aconteceu porque uma força externa, distante 5.000 quilômetros de sua casa, decidiu desvalorizar a moeda de seu país. Na noite anterior, políticos franceses e africanos se reuniram para discutir o destino do franco da Comunidade Financeira Africana, ou franco CFA, ou apenas franco africano. Durante toda a breve vida de Diop, o franco africano esteve pareado ao franco francês, em uma razão de 50-1. Quando a reunião terminou, os parasitas decidiram que, depois da meia-noite, essa razão seria de 100-1. O franco africano perdeu metade de seu valor. O destino de milhões de senegaleses estava completamente fora de suas mãos. Nenhum dos massivos protestos foi capaz de derrubar seus senhores econômicos. Ao longo dos anos seguintes, vários presidentes chegaram e se foram sem que esse sistema fosse alterado. Era uma espécie de colonialismo monetário fiduciário que persiste até hoje. Como esse sistema nasceu? Vejamos. Da mesma forma que outros países europeus, a França colonizou várias nações. Com a ocupação alemã na Segunda Guerra, o Império Francês começou a ruir. A França perdeu a Indochina, a Síria, o Líbano, a Tunísia e a Argélia. Mas a França estava determinada a não perder as colônias na África Central e Ocidental, já que essa região era extremamente rica em recursos naturais, incluindo urânio, bauxita, cacau e madeira. Nos anos 1960, quando a independência dos países dessa região parecia inevitável, os políticos franceses tiveram uma ideia diabolicamente brilhante. Eles cederiam o controle político às colônias africanas, mas reteriam o controle monetário. Assim, eles impuseram um sistema a 15 países que falavam francês: Senegal, Mali, Costa do Marfim, Guiné-Bissau, Togo, Benin, Burkina Faso, Níger, Camarões, Chade, República Centro-Africana, Gabão, Guiné Equatorial, Congo e Comores. Em 2021, a França ainda exerce controle monetário sobre 2,5 milhões de quilômetros quadrados de território africano, uma área quase do tamanho da Argentina. Nessa área vivem cerca de 200 milhões de pessoas, cujos sonhos ficam reféns de políticos, burocratas e tecnocratas franceses. Quando o franco africano foi introduzido, ele comprava 2 francos franceses. Em 1994, ele comprava apenas 1 centavo de franco francês, ou seja, uma desvalorização de 99,5%. Cada vez que a França desvalorizava o franco africano, ela aumentava seu poder de compra em relação àqueles países africanos e tornava a importação de produtos mais cara para eles. A consequência disso foi uma excepcional transferência de riqueza daqueles países africanos para a França. Em 1999, o franco francês passou a ter uma paridade com o euro. Portanto, hoje, o franco africano está pareado com o euro, tornando-o refém não só da França, mas de toda a zona do euro. E quem é a presidente do Banco Central Europeu? Uma francesa, Christine Lagarde. Quanto mais as coisas mudam, mais permanecem as mesmas.
Ainda hoje, a França obriga as nações que usam o franco africano a manterem suas reservas nos cofres de Paris, impedindo que criem crédito doméstico e aumentando artificialmente a taxa de juros. Além disso, quando essas nações vão exportar algum produto, elas devem oferecê-lo à França antes de colocá-lo no mercado internacional. Da mesma forma, quando elas abrem alguma licitação para uma grande obra, devem considerar as ofertas das empreiteiras francesas antes das demais. Todas as operações financeiras daqueles 15 países são monitoradas por autoridades francesas. Até as notas do franco africano, embora tragam imagens da fauna e da flora locais, são confeccionadas em Paris. Enfim, uma espécie de pacto colonial que mantém os povos daqueles países no cabresto. As tentativas de independência econômica são brutalmente reprimidas por Paris. Quer um exemplo? Em 1962, o então presidente de Mali, Modibo Keïta, declarou que o país deixaria o franco africano e emitiria sua própria moeda. A França se negou a reconhecer a nova moeda e patrocinou um golpe militar que derrubou Keïta 6 anos depois. Com isso, coincidentemente, Mali decidiu reingressar na zona do franco africano. Quer outro exemplo? Em 1985, o então presidente de Burkina Faso, Thomas Sankara, declarou que o franco africano era um instrumento de dominação e que pretendia substituí-lo. Logo depois foi assassinado por seu melhor amigo, Blaise Compaoré, submisso a Paris, que assumiu o poder e governou o país até 2014. Citei só 2 histórias, mas há várias outras desse tipo. O jogo é sujo. Eis que Fodé Diop aparece de novo. Em 2008, ele assistiu a um vídeo no YouTube em que um historiador senegalês, Thiey Kanta, explicava o sistema do franco africano. Para Diop, foi um momento pílula vermelha. Ele permaneceu anos procurando uma solução para o problema até se deparar com o artigo de Satoshi Nakamoto. Pronto, essa era a solução. O Bitcoin é exatamente o que precisamos, concluiu Diop. Desde então, ele vem divulgando o Bitcoin no país. Recentemente, ele vem trabalhando na rede relâmpago do Bitcoin como forma de pagamentos rápidos e baratos. Com a perda do poder de compra do franco africano e a valorização do Bitcoin, ambas inevitáveis, os esforços de Diop têm sido recompensados. Aos poucos, mas cada vez mais, a população de lá vem adotando o Bitcoin. O que está acontecendo em Senegal vem se repetindo em outros países africanos e não só naqueles que usam o franco. Vide a Nigéria, cujo governo está desesperado com a adoção em massa do Bitcoin pela população. Fazendas de mineração de Bitcoin estão sendo instaladas no continente, em áreas ermas mas com bom potencial hidroelétrico, criando polos de desenvolvimento em regiões ainda carentes. As oportunidades são enormes. Como o Bitcoin é descentralizado e resistente a ataques estatais, não importa o que políticos africanos e franceses façam, o sistema financeiro que a França impõe àqueles 15 países está com os dias contados. Sonhos frustrados por moedas fiduciárias, como aquele de Diop, não acontecerão mais. Colonialismo monetário? Bitcoin fixes this.